Fala pessoal, tudo bem? Tá começando aqui mais um vídeo no canal, mas antes de eu falar sobre fazer uma análise tática do que foi a final da UEFA Champions League, eu peço para você vir aqui, deixar seu like, sua inscrição, me ajudar a mandar esse vídeo para os seus amigos, para as pessoas que você sabe que gostam muito de futebol, e agradeço pela ajuda. Realmente a gente tem crescido de uma maneira muito legal, fico muito feliz por isso, rumo a 250 inscritos. E peço a sua colaboração para me ajudar nessa meta. Para quem imaginou que seria uma final muito fácil para o Manchester City, que seria uma goleada, não foi o que a gente viu. E é bem legal que isso possa ser falado, porque nas últimas finais de Champions tem sido assim. O 1 a 0 tem prevalecido, porque é uma final, ninguém quer se arriscar muito. É um jogo só, aliás, né? Porque a gente sabe que qualquer erro, qualquer saída atrás do placar é muito difícil de reverter. E foi uma final boa, mas foi uma final dura. Não dura de assistir, mas dura para os times que estavam jogando. No quesito escalações, a gente teve apenas uma mudança, que foi na entrada do Ake no lugar do Walker. O Ake começou jogando como zagueiro, lateral esquerdo, pela esquerda, e o Akanji veio jogar na direita. O City fez essa mudança principalmente porque o Ake é um cara mais construtor, e isso precisaria no jogo, principalmente pelo jeito que joga a Inter. E o Walker é um cara muito do 1 contra 1, um cara que ia marcar um ponta, que no caso a Inter não joga, então essa mudança foi muito bem feita. Já na Inter a gente já imaginava, né, que a escalação seria a mesma, com o Brozovic entrando no lugar do Mkhitaryan, que obviamente o Brozovic fazia mais sentido nesse jogo, por ser um cara de retenção de bola e um volante ali realmente centralizado. Eu vi que muitos analistas e torcedores até disseram que foi uma final ruim, uma final chata, e eu particularmente não achei. Achei que foi uma final muito legal, taticamente falando. O jogo também teve boas chances de gols para todos os lados. E foi um jogo com herói, com possíveis vilões. Tudo que pede um jogo bom de futebol, principalmente uma final. E eu vejo o futebol muito como o xadrez. Eu acho que qualquer mexida das peças, que no caso são os jogadores do futebol, muda muito no contexto do jogo. Eu acho que essa disputa tática entre os treinadores, entre o Pep Guardiola e o Simone Inzaghi, foi muito boa para o jogo. E sim, eu acho que foi uma baita de uma final, se a gente pegar um contexto inteiro do que é o futebol. Um pouco das estatísticas do jogo, às vezes as estatísticas ela tem a capacidade de não mostrar o que foi a partida, ou mostrar o que foi a partida. E nesse caso ela mostrou que foi o City com mais posse de bola, com menos chutes a gol, mas com um número parecido de chances claras e chutes no gol. E essa estatística também mostra que a Inter ela foi muito bem na sua estratégia e muito bem no que foi planejado para o jogo e do que é um jogo contra o Manchester City. O Manchester City é um time muito mais efetivo e foi mais efetivo na final também. E a tônica do jogo foi essa imagem que eu estou mostrando agora, que aparece no momento ofensivo da Inter, né, que ela está marcando muito o City no próprio campo do Manchester City, incomodando. E aí a gente vê algumas características desse jogo do City e da Inter. Falando primeiramente da marcação da Inter, que foi uma marcação-pressão, obviamente, como vocês veem na imagem, com uma marcação individual, encaixe individual da Inter. O homem da bola não pressionado, mas ele sem espaço, ele sem opção. E foi uma melhor tática da Inter, porque é um time mais físico e um time que ganharia os duelos, principalmente nas segundas bolas, o que aconteceu no jogo. E deu muito certo no jogo inteiro, na partida inteira. O Brozovic, ele foi um cara que cuidou do Gundogan, e o Dumfries desencaixava da ala direita para pegar o De Bruyne. E por isso que o City não conseguiu fazer bem o seu jogo na maior parte da partida, porque a Inter não deixou eles respirarem. E no momento que o City conseguiu sair,
foi muito perigoso. Essa imagem também mostra um pouco do momento defensivo da Inter e como o City estava marcando. A gente também vê um encaixe muito bom, marcação também, pressão, mas pressão também na bola, do portador, tirando o passe, tirando a opção de passe e a linha de passe de quem estava com a bola. Esse portador da bola não tinha paz e diferente da Inter também, o City ele não faz a marcação individual, ela faz uma marcação por zona. O jogador que passa naquela zona, o defensor ele acaba marcando. E isso, nossa, isso é de uma dificuldade extrema, porque isso tem que estar muito bem entrosado, muito bem ensaiado, porque qualquer deslize, o jogador invade uma área sozinho e causa uma confusão muito grande. E essa defesa por zona do City geralmente é muito bem feita, porque ela tem no espaço do campo sempre mais jogador, principalmente do que a Inter. É um time que joga com muita gente no meio campo, então essa marcação fica mais fácil de ser feita, apesar de ser muito difícil. A Inter ela tentava sair pelo alto, tem jogadores para fazer esses lançamentos e tem jogadores, 2 atacantes também que sabem fazer esse pivô. Por isso que em certo momento a Inter era mais contundente do que o City. Mas no momento que o City conseguiu gerar essa superioridade numérica no ataque, ela conseguiu produzir mais e foi mais chata do que a Inter. Teve chances melhores, né? E quando os zagueiros, né, do City, eles não estavam em momento defensivo, eles progridem. Eles têm espaço para avançar e fazem isso muito bem. E a gente vê que no gol é um exemplo muito bom disso. O Haaland ele foi muito pressionado e foi muito bem marcado pelo Acerbi e pelo Bastoni. O lance capital do jogo, não tem como, foi o gol do Rodri. E vamos entender um pouco do que aconteceu na jogada, basicamente, na única falha que a Inter teve no jogo de marcação, e mesmo assim eu boto falha entre aspas, porque tem muito mais mérito do City do que falha da Inter. No vídeo a gente vê o Foden voltando a bola, e nisso a gente já consegue ver o Akanji, que é um zagueiro, no meio campo e progredindo. No início da jogada a gente vê o que uma posição corporal, o que uma leitura de corpo já consegue fazer uma diferença na jogada. O Akanji, quando ele recebe a bola, na leitura corporal dele, no posicionamento corporal, você já dá a entender que ele vai abrir a bola pro cara que está no lado, que se eu não me engano é o Stones. Só que nisso que ele já abre, o jogador da Inter já dá um passo para lá. E nisso ele progride com a bola, que é o que Guardiola sempre pede. E nessa progressão, obviamente, alguém vai ter que sair para tentar minimizar ele com a bola. E quem faz isso é o Bastoni, que é o zagueiro que joga na esquerda. Nisso que o Bastoni sai para tentar impedir, obviamente já tem um encaixe ali, já tem um espaço atrás dele. E o Bernardo Silva lê isso muito bem, e nisso que ele progride, que o Bastoni progride sem a bola para tentar marcar, gera já esse desmarque e o Bernardo Silva vai para a costa dele. E nisso a gente vê a qualidade do Akanji, que é um zagueiro que consegue dar um passe entre o ala e o Bastoni, passe no meio dos dois, que deixa o Bernardo Silva em ótimas condições, que rola para dentro e chega o Rodri desmarcado, mas aí com mérito muito mais dele, porque o cara que vem de trás vai ser muito mais letal. É muito mais difícil para uma zaga, para uma defesa conseguir marcar. E ele vem, pisa a área, um primeiro volante pisa a área e faz o gol do título. Foi realmente o único lance da partida, basicamente, que a Inter deu um vacilo maior, mas aí é muito mérito do City, é muito treinamento, porque é um espaço mínimo, não é um espaço de contra-ataque que a Inter está toda aberta e o City faz o gol. Não, a Inter está postada e o City, com a Inter postada, consegue criar um espaço e consegue fazer o gol do título. Então, assim, esse ataque foi uma aula de xadrez, foi uma aula tática muito bem executado, obviamente, pelos jogadores. Vou só destacar alguns jogadores que foram destaques da partida. Do lado do City, o Ederson, que para mim foi o cara do jogo. Quando precisou dele, ele estava lá.
O Akanji, que foi muito bem, muito decisivo nesse lance da jogada do gol. O Rubem Dias, que foi um muro nas principais jogadas, ele estava lá para tomar a bola, principalmente do Lautaro Martinez. E o Rodri, pelo segundo tempo que ele fez e pelo, obviamente, o gol do título, que para mim é a coisa mais importante de futebol, que é o gol, e a coisa mais difícil de ser feita também. Pela Inter, eu destaco o Acerbi, que conseguiu anular o Haaland de uma maneira geral. Eu não gosto muito dessa palavra anular. Ele conseguiu marcar muito bem o Haaland junto com o Bastoni. O Bastoni que fez um jogo perfeito quase. Só no momento do ataque do City, do gol, que ele deu uma falha, mas aí também é difícil botar como falha. O Darmian foi muito bem, o Di Marco foi muito bem e o Brozovic. É claro que nessa final o Lautaro Martinez e o Lukaku ficam muito marcados. O Lautaro, ele teve as melhores oportunidades, a melhor oportunidade inclusive, que eu vou botar na tela aí, que eu na hora eu achei que era mais difícil ele dar o passe, e eu acho que ele tomou a pior decisão possível, que foi tentar o gol. Na hora eu fiquei chateado, óbvio, mas eu pensei, não, era realmente difícil, a janela era pouca, mas aí eu encontrei essa imagem que o Esporte Interativo, né, que a TNT Esportes, aliás, passou em um dos seus programas, que mostra que ele tinha muita janela para dar essa bola no Lukaku, ou até no Brozovic, que estava, você não consegue ver na imagem, mas estava na linha do pênalti, na marca do pênalti. Então, se tomou a pior decisão possível. Mas é difícil condenar só ele, né, no jogo inteiro. O Lukaku também perdeu boas oportunidades. E faz parte, né? A gente sabe que é muito difícil. A gente às vezes condena, mas é questão de 4 segundos, 5 segundos que você recebe uma bola e tem que tomar uma decisão que vai mudar o jogo. Então, assim, é muito complicado falar que pipocou, que... É muito difícil, muito difícil. Mas é isso. A gente viu a Inter jogando muito bem e o City não fazendo uma partida que é peculiar dele, mas conseguiu ser efetivo, conseguiu ser campeão, coisa que precisava. Final é muito disso, final é ganhar realmente, mais do que às vezes jogar bem, é ganhar. E o Inter jogou bem, não conseguiu ganhar, o City foi mais efetivo e conseguiu seu primeiro título da UEFA Champions League para coroar essa temporada tão épica da Tríplice Coroa e para coroar um trabalho tão bom do Guardiola e num projeto esportivo que dá tão certo, que é do Manchester City. É a cereja do bolo que faltava para esse belo projeto. Palmas para a Inter, que foi valente, que jogou muito bem, e muitas palmas e o mérito total do City, que foi campeão. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo que foi diferente. Em breve terão mais. Obrigado e até o próximo vídeo.